O título do sermão de hoje, então, é O Rei da Glória. Um salmo sobre a coroa. No primeiro domingo, nós falamos sobre o sofredor vitorioso e meditamos a respeito da cruz de Cristo. Todo o sofrimento que Jesus Cristo enfrentou na cruz para que pudesse, então, pagar pelos nossos pecados e comprar a nossa liberdade. No domingo passado, nós falamos sobre o pastor das ovelhas, um salmo sobre o cajado. Entendemos quem é o pastor e Jesus é o bom pastor que dá a vida pelas suas ovelhas. E entendemos também quem são as ovelhas. As verdadeiras ovelhas de Jesus são aquelas que se permitem serem levadas pelo bom pastor, serem cuidadas pelo bom pastor. E hoje nós daremos sequência a isso, pensando aqui no Salmo 24. Talvez você se lembre de que em Mateus capítulo 21, nós temos o episódio da entrada triunfal de Jesus em Jerusalém. É a entrada que Jesus faz na cidade de Jerusalém, principal cidade do povo de Israel. E há detalhes importantes dentro desse relato, desse relato da entrada de Jesus em Jerusalém. O texto nos diz, em Mateus capítulo 21, que Jesus entra sentado num jumentinho. E é interessante que quando Jesus está entrando, as pessoas, o povo, se prostram diante dele e começam ali a declarar palavras de adoração. Hosana, glória a Deus nas alturas. Esse é o bendito, o rei que vem em nome do Senhor. Aqueles que criam no Messias e entendiam que Jesus era o Messias, era o Filho de Deus, naquele momento se prostram diante de Jesus e o adoram. E fazem isso com profunda reverência e com uma inegável verdade. Não havia vergonha naquelas pessoas. E por que é importante salientarmos isso, que não havia vergonha nessas pessoas? Porque aquele episódio, todos os elementos que formavam aquela situação, era constrangedor para quem não entendia o que estava acontecendo. Você deve se lembrar que nessa época o Império Romano dominava o mundo na época. Dominava também Jerusalém, dominava também o povo de Israel. E é nesse momento em que nós somos levados a pensar. Quando se falava sobre reinado, quando se falava sobre triunfo, na cabeça do Império Romano era qualquer coisa menos alguém sentado num jumentinho. Um rei, na verdade, ele chegava em um determinado lugar, ele chegava cheio de festa, acompanhado por exércitos, com mensageiros indo à sua frente, com arautos abrindo caminho, dizendo: esse é o rei que vem. Se curvem, se preparem, porque o rei está chegando. Era assim que funcionava. Mas nós olhamos para Jesus e vemos um Jesus simples, humilde. Não era nem em cima de um cavalo, mas era em cima de um jumentinho. E a respeito dessa história, alguém certa vez contou uma fábula. E a fábula, ela tem a ideia de nos ensinar algumas lições morais e éticas usando a vida dos animais. E eu quero deixar isso claro para ninguém sair daqui entendendo que eu estou sugerindo que aquilo que eu vou contar de fato aconteceu na história. Mas conta-se que esse jumentinho, após ter levado Jesus, após ter entrado na cidade de Jerusalém, com Jesus em seus lombos, esse jumentinho volta pulando de alegria para casa. E ele dá um coice na porta e grita: mamãe, mamãe, a senhora não sabe o que aconteceu. Eu entendi hoje que eu sou o maior de todos os jumentos. Eu nunca vi, mamãe, as pessoas se ajoelharem, aplaudirem e adorarem um jumentinho. Mamãe, a senhora tinha que estar lá para ver.
Quando eu pisei na entrada da cidade, pessoas vieram correndo. Mamãe, elas fizeram um corredor. Elas fizeram uma estrada para que eu passasse. E eu passei bem devagarinho, mamãe, porque eu estava amando aquilo dali. A mamãe do jumentinho, a dona jumenta, muito sábia, pergunta ao jumentinho: não tinha ninguém contigo? Porque não é comum isso acontecer. As pessoas não nos tratam desse jeito. Tinha alguém contigo, jumentinho? Ao que o jumentinho responde, obviamente, sim. Tinha um tal de Jesus nas minhas costas. E aquela mamãe jumenta muito sábia diz: meu filho, sem Jesus, você é só um jumentinho. Então, quando alguém elogiar você, aplaudir você, lembre-se que é Jesus na sua vida. Que sem Jesus, você é só... Vamos lá, fale isso, isso é libertador. É só um jumentinho. Esse episódio da entrada triunfal, ele acontece uma semana antes da Páscoa. É o conhecido Domingo de Ramos. A preparação para a Páscoa. É Jesus entrando pela última vez em Jerusalém, antes de ser crucificado. Ter sofrido tudo aquilo que já mencionamos no Salmo 22. É um momento muito especial. Como eu tenho dito nos outros domingos, causa-nos espanto tudo aquilo que o nosso Senhor Jesus passou. Mas hoje, irmãos, como eu prometi no final do primeiro sermão, hoje é dia de encanto. O espanto do Cristo crucificado dá lugar para o encanto. O Rei da Glória ressuscitou. Eu quero fazer com você algumas considerações nesse salmo. Acompanhe comigo, por favor, na sua Bíblia. O versículo 1 e o versículo 2 está o nosso primeiro ponto. Deus é Senhor. Deus é Senhor. Eu quero ler mais uma vez. A terra e tudo o que nela há são do Senhor. O mundo e todos os seus habitantes lhe pertencem, pois sobre os mares ele edificou os alicerces da terra, e sobre as profundezas do oceano a estabeleceu. Deus criou todas as coisas. Ainda que essa seja uma verdade antiga, ela não deixou de ser uma verdade essencial e necessária dentro da nossa pregação. Porque a partir do momento que concebermos que Deus deixou de criar alguma coisa, que alguma coisa se fez do nada, nós tiramos isso debaixo do senhorio de Deus. Foi muito interessante nessa sexta-feira, no PG dos Adores, nós entrávamos nesse assunto, nessa conversa, do Deus Criador. E a nossa lição, em questão do PG, que nós iríamos estudar no PG, tinha três pontos, era dividido em 3 partes. E o papo rendeu tanto que a gente ficou numa parte só. E ali a gente conversou, e cada vez mais que a gente conversava, nós éramos levados à maravilha de quem Deus é. E de como esse Deus criador, soberano, criou todas as coisas, mas não só criou todas as coisas, como sustenta todas as coisas. Mas olha só, Gênesis capítulo 1, versículo 1 até o 3, diz isso claramente. Diz que no princípio, Deus criou os céus e a terra. A terra antes disso era sem forma e vazia. A escuridão cobria as águas profundas. E o Espírito de Deus se movia sobre a superfície das águas. Então Deus disse: haja luz, e houve luz. Deus criou todas as coisas e o fez do nada.
Deus criou todas as coisas do nada. A todas as coisas criadas, nós podemos fazer a seguinte pergunta: de onde veio? De onde veio isso? Nós fizemos um exercício, e foi um exercício muito interessante, porque os adolescentes da nossa igreja são bem inteligentes. Às vezes eles voltam ao normal e falam as coisas sem sentido, mas os pais não precisam ficar ofendidos, tá? A gente estava brincando com isso na sexta-feira. Mas nós fizemos esse exercício com uma espátulazinha de mexer o café, de mexer o açúcar. E ali a gente pegou aquela espátulazinha e nós perguntamos: de onde vem isso? E aí eles foram falando, e foram falando, e foram falando, e a cada resposta nós fazíamos uma nova pergunta: e de onde veio isso? 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 Até que nós chegamos ao início de todas as coisas, aquele que não tem início: Deus. E foi interessante que quando nós chegamos na questão Deus, os olhos de um deles, eu lembro claramente na minha memória, os olhos de um deles se regalou. E fez assim: uau, e Deus não veio de nada. E é isso. Esse é o ponto. Deus criou todas as coisas. É isso que o Salmo 24, ele abre nos ensinando. A terra, tudo que há na terra pertence ao Senhor. Porque foi Ele que criou a terra, Ele edificou a terra, Ele sustenta esse mundo, Ele sustenta o universo. Ele é o soberano que governa sobre tudo e sobre todos. Colossenses capítulo 1, do versículo 15 até o versículo 18, vai dizer assim: o Filho, Jesus, é a imagem do Deus invisível e é supremo sobre toda a criação. Pois por meio dele, todas as coisas foram criadas, tanto nos céus como na terra. Todas as coisas que podemos ver e as que não podemos, como tronos, reinos, governantes e as autoridades no mundo invisível. Tudo foi criado por meio dele e para ele. Ele existia antes de todas as coisas e mantém tudo em harmonia. Ele é a cabeça do corpo, que é a igreja. Ele é o princípio supremo sobre todos os que ressuscitam dos mortos. Portanto, ele é primeiro em tudo. É do Senhor Deus, é do nosso Senhor Jesus Cristo que tudo depende. É esse Deus que criou todas as coisas e sustenta todas as coisas. Hernandes Dias Lopes vai dizer que Deus é dono das nossas vidas duplamente. Do cristão, o Senhor é dono duplamente. Sobre as nossas vidas, Deus tem direito porque Ele é Senhor Criador, mas também Ele tem direito porque Ele é Senhor Redentor. Ele nos criou e por conta do pecado nós nos afastamos dEle, nós fugimos dEle, mas na cruz, por meio de Cristo Jesus, Ele nos compra novamente. Nos perdoa dos nossos pecados, nos purifica da nossa injustiça, limpa a nossa imundícia e nos coloca à mesa. Ele é o nosso Senhor. Duplamente. Deus é Senhor, em primeiro sentido, sobre toda a criação, porque Ele criou a todos. Até mesmo aquele que abre a boca para dizer: eu não creio, eu não acredito que Deus existe, e a Bíblia chama esse camarada de tolo. Tolo é aquele que diz em seu coração: Deus não existe. Tolo também é aquele que sabe que Deus existe, mas vive como se Deus não existisse. Mas até mesmo essas pessoas que usam o ar que Deus os emprestou para encher os pulmões e converter isso em fala contra Deus, até mesmo essas pessoas, até mesmo sobre essas pessoas, Deus é Senhor, porque Ele criou. Quanto mais deveríamos então nós, os crentes, nos alegrarmos, porque Ele nos comprou, porque somos dele,
E como nós vimos no domingo passado, Ele cuida das suas ovelhas. Ele se sacrifica, Ele conhece, Ele se importa e Ele busca as suas ovelhas. Não é possível que tudo isso já tenha sumido da sua mente. Faz uma semana que a gente falou sobre isso. É nessas horas que a gente pensa assim, pastor, eu não lembro nem o que eu comi hoje de meio-dia, mas nós não estamos falando sobre comida que enche a barriga. Nós estamos falando sobre uma comida que salva as nossas vidas. Eu não tenho preocupação que você se esqueça do que você comeu de meio-dia. A minha preocupação é você se esquecer do que nós vivemos falando há alguns domingos. Se esquecer do que você comeu vai afetar a tua vida, mas não a tua eternidade. Mas com certeza, não guardar palavras de Deus em seu coração pode te trazer sérios prejuízos. Sérios, porque são eternos. Então, se ainda você não se ligou naquilo que nós estamos falando aqui, dá uma recalibrada no cérebro aí. Dá uma sacudida na cabeça e abra o seu coração. Porque essa é a palavra de Deus. Deus é Senhor sobre todas as coisas e Ele é Senhor especialmente sobre aqueles que Ele comprou através do seu sangue. É isso que diz em 1 Coríntios capítulo 6, versículos 19 e 20. O apóstolo Paulo afirmando para aquela igreja e afirma também a nós. Vocês não sabem que o corpo de vocês é templo do Espírito Santo, que habita em vocês e lhes foi dado por Deus? Versículo 20 faz uma declaração importantíssima, diz, vocês não pertencem a si mesmos, pois foram comprados por alto preço. Portanto, honrem a Deus com o vosso corpo. Honrem a Deus com o seu corpo. O Senhor é Deus. Ou melhor, Deus é Senhor. E Ele é Senhor sobre todas as coisas. Sobre o mundo que Ele criou e sobre todos aqueles que habitam nesse mundo. É isso que o versículo 1 e o versículo 2 do Salmo 24 nos deixam muito claros. Mas eu quero avançar com você no texto. Entendendo que Deus é Senhor. Como nós podemos chegar a esse Senhor? Do versículo 3 até o versículo 6, o segundo ponto então do nosso sermão, eu quero falar com você sobre como chegar a Deus. Faça comigo mais uma vez a leitura, acompanhe com os olhos mais uma vez a leitura do versículo 3 até o versículo 6, que diz assim: quem pode subir no monte do Senhor? Quem pode permanecer em seu santo lugar? Somente os que têm as mãos limpas, as mãos puras e o coração limpo, que não se entregam aos ídolos e não juram em falso. Eles receberão a bênção do Senhor e a justiça do Deus de sua salvação. São esses os que te buscam e adoram em tua presença, ó Deus de Jacó. O salmista Davi levanta uma questão, uma pergunta que não pode ficar sem resposta. O início do seu discurso no Salmo 24 é estabelecido quem é Deus. Deus é Senhor. Ponto. Mas como chegar a esse Deus? Quem pode subir o monte do Senhor? Quem pode permanecer no seu santo lugar? E aqui o texto não está se referindo a um monte geográfico, mas é uma forma ilustrativa de se referir à presença de Deus, à intimidade de Deus, a um relacionamento mais profundo com Deus. A verdade, irmãos, é que por toda a Escritura nós percebemos que há um padrão definido sobre como nós devemos nos aproximar de Deus. Não é de qualquer jeito. Já contei isso em outro momento, mas quero usar aqui apenas como ilustração. Quando você entende que aquela pessoa que está diante de você é Senhor, até a sua forma de falar muda.
Quando éramos crianças, a minha mãe não permitia que nós respondêssemos ela com o quê? Ela me chamava Tito, eu falava quê? Ela dizia o quê? De volta. E ela fazia isso quantas vezes fosse necessário, até eu responder, senhora. E ela tinha todo o direito de reivindicar uma autoridade, pois tinha essa autoridade. É minha mãe. Quanto mais reverência deveríamos apresentar diante do Deus de toda a terra. Quanto mais deveríamos apresentar reverência diante daquele a quem cantamos a primeira canção, Senhor sobre toda a criação, céus, terra e mar. Muito acima do que podemos ver, Ele é santo. Esse é o nosso Deus. Há um padrão definido sobre como deve ser essa aproximação. O caso de Caim e Abel, por exemplo, em Gênesis 4, deixa isso muito claro. Você se lembra? Dentro dessa trilogia dos Salmos, já citamos o caso de Caim e Abel. Onde um chega e oferece aquilo que tinha de melhor. As primeiras crias do seu rebanho, ele oferece a Deus. Abel oferece aquilo que tinha de melhor, enquanto Caim oferece um pouco daquilo que tinha muito. Oferece uma parte do mesmo, uma parte do comum. Quando os dois chegam com a oferta diante de Deus, a Escritura diz que Deus aceita um e rejeita outro. Deus diz a Abel, eu aceitei você e a sua oferta. E diz a Caim, eu rejeitei você e a sua oferta. A questão não era a oferta em si, mas a postura de coração daquele que ofertava. Enquanto um oferece o melhor, outro oferece mais do mesmo. Enquanto um trata Deus como a prioridade da sua vida, e não só da boca para fora, o outro trata Deus como mais uma área da sua vida. Prepara toda a sua agenda na semana e, se der tempo, eu vou no PG. Se der tempo, eu vou no culto de oração. Se der tempo, eu vou no culto domingo. Se der tempo, eu vou ir no café de Páscoa. Se der tempo, eu vou gastar tempo com os meus irmãos. Se der tempo. Certamente isso não é postura de quem trata Deus como prioridade em sua vida. Devemos concordar isso. Há um padrão. Temos o caso de Moisés, em Êxodo 3, quando Deus chama Moisés do meio da sarça ardente e diz, tira as sandálias dos teus pés, porque essa terra que tu pisa é santa. Não é de qualquer jeito que tu chega aqui, tu não pode nem pisar aonde eu estou, Moisés, da mesma forma que você pisa em outros lugares. Você entende a profundidade disso? Claro, não significa que nós vamos entrar aqui e deixar os nossos calçados lá na porta. Mas você entende a profundidade disso? Nós evocamos aqui o nome do Senhor, nós afirmamos que reconhecemos que Ele está aqui, que estamos diante dEle, que estamos diante da Sua presença. Mas será que estamos descalços, humilhados diante dEle? Ou será que adotamos uma postura altiva, nariz empinado, peito estufado? Talvez até um pensamento dentro de nós de que eu não preciso disso. Na verdade, quem precisa mesmo é minha esposa. Na verdade, quem precisa mesmo é meu marido. Na verdade, quem precisa mesmo é meus filhos. Porque olha, eu vou criar os meus filhos no caminho do Senhor. Só falando? Não vai dar. Você precisa viver. Você quer que seu filho ore? Deixa ele te ver de joelhos dobrados. Você quer que seu filho dê valor à reunião dos santos? Esteja aqui. Você quer que seus filhos amem a Jesus? Então ame a Jesus. Você quer que seus filhos reconheçam Ele como o Senhor da glória? Então reconheça isso. Seja afetado por isso. Não tem como você dizer vai, sem você não ir na frente. Não é possível isso. Dentro de toda a lei do Antigo Testamento, nós vemos a instrução de que o cordeiro que deveria ser oferecido em sacrifício, ele deveria ser um cordeiro sem defeito. Deveria ser um cordeiro perfeito. Através dos sacrifícios do Antigo Testamento, era a forma como o povo se aproximava de Deus.
Eles pegavam lá o cordeiro, entregavam para o sacerdote, e aí a casa sacerdotal, então, oferecia isso dentro do templo, dentro de uma sala onde só o sumo sacerdote poderia entrar, e uma vez por ano, eles ofereciam esse sacrifício de um cordeiro perfeito a Deus. Fato é, existe um padrão. Para chegar diante desse Deus, existe um padrão. E isso traz mais sentido, traz mais peso para a pergunta que o salmista está fazendo. A questão, irmãos, não é somente subir no monte do Senhor, mas permanecer diante dele. Há inúmeros casos no Antigo Testamento de pessoas que tentaram chegar diante do Senhor de qualquer jeito e foram fulminados. Há reis onde o poder subiu para a cabeça e mesmo a lei sendo clara que o rei não podia oferecer o sacrifício dentro do lugar santíssimo, o rei vai lá, entra e entrega, e o rei morre. Mas talvez alguns pensem, mas isso é coisa do Antigo Testamento, mas no Novo Testamento nós vemos um caso parecido. Em Atos capítulo 6, quando Ananias e Safira, movidos por orgulho, movidos pelo desejo de serem reconhecidos pelos outros, assim como Estevão estava sendo reconhecido. Estevão tinha vendido seus bens e tinha dado seus bens aos pobres, para que a necessidade fosse suprida. E aí vai lá Ananias e Safira, e eles vendem também. E eles chegam então e entregam o pagamento pela venda das suas propriedades, entregam aos apóstolos, e Pedro pergunta, esse é todo o valor? Primeiro o marido diz, sim, esse é todo o valor. E Pedro, tendo recebido o discernimento do Espírito Santo, diz, por que você deixou o diabo encher o teu coração? Por que você achou que era possível mentir para o Espírito Santo? Você está pecando contra Deus. Ananias cai morto. Novo Testamento isso. Logo em seguida, após alguns homens arrastarem e tirarem dali o corpo de Ananias, chega Safira, sua esposa, e sustenta a mentira. A coisa repete com ela. Cai morta. Existe um padrão estabelecido por Deus de como devemos chegar diante dele. O fato de tantas vezes chegarmos diante de Deus de qualquer jeito e não termos morrido ainda, não significa que nós estamos dignos. Mas é porque Ele tem sido misericordioso conosco. Eu quero seguir com você para a gente entender isso um pouquinho melhor. A questão é que só há uma forma de permanecermos na presença de Deus. De acordo com o Salmo 24, está claro. O versículo 4 diz assim, somente os que têm as mãos puras e o coração limpo, que não se entregam aos ídolos e não juram em falso. Irmãos, o versículo 3 faz uma pergunta e o versículo 4 responde essa pergunta. Você consegue enxergar isso no texto? Porque esse é o padrão estabelecido por Deus. Não sou eu que estou inventando isso. Quem pode subir e permanecer? A própria Bíblia dá a resposta. Aquele que tem mãos puras e o coração limpo. É aquele que caminha em santidade. Mas nós não estamos falando apenas sobre uma santidade de ação, mas também uma santidade de motivação. É uma santidade de coração. É interessante que o texto usa mãos e coração para falar sobre essa pureza, para falar sobre essa santidade. Quando o texto fala sobre mãos puras ou mãos limpas, depende da tua versão, o texto está falando sobre abandonar os pecados exteriores. Os pecados que nós cometemos com o nosso corpo, de forma física, de forma exterior. Pecados que as pessoas enxergam.
Agora, quando o texto fala sobre coração limpo, sobre coração puro, é sobre abandonar os pecados que cometemos aqui dentro, que ninguém vê até externar, mas são pecados. É a postura do nosso coração, é as nossas motivações, é o porquê fazemos aquilo que fazemos, se é esperando alguma coisa em troca, o porquê nós falamos aquilo que falamos. Por que você abre a sua boca para falar do seu irmão? Sério mesmo, eu estou fazendo uma pergunta de verdade. Não precisa responder, mas a pergunta é de verdade. Por que você abre a boca para falar do seu irmão? Por que o nome do teu irmão está na tua boca? É para especular a respeito da vida dele com outras pessoas? Ou é para assumir a responsabilidade com a vida do teu irmão e ajudá-lo nas suas falhas? Porque se tem uma coisa que nós precisamos superar, é a desculpa infantil de falar dos outros, da vida dos outros, com a desculpa de que vamos orar. Se tem uma coisa que nós precisamos superar, é a desculpa infantil de dizer assim, não, eu estou só compartilhando. Às vezes é só isso mesmo, às vezes está só compartilhando. Não está fazendo nada. Não está se comprometendo de jeito nenhum. Você percebe que tem pecados que nós cometemos, a boca fala, só que dizer, não, eu estou falando aqui, eu estou compartilhando só para orar, mas a motivação do coração, na verdade, é para saciar aquele desejo desgraçado de fofocar. Que se tem um pecado que é ruim de morrer, é a tal da fofoca. Ô desgraça! E é com você que eu estou falando. Não é sobre o teu irmão. Não é sobre a tua irmã. É com você que eu estou falando. E eu não estou usando o plural para que você entenda que é para você que está aqui sentado. É para você que está ouvindo. Porque é muito fácil nós fizermos isso. Eu estou cansado, irmãos. Eu estou cansado de gente infantil vindo me falar a respeito da vida dos irmãos, sem assumir responsabilidade nenhuma com a vida dos irmãos. Eu estou cansado, gente. Eu estou cansado de gente vir reclamar da igreja, sem se abrir para ser tratado pela igreja. Nós precisamos nos arrepender disso. Se você não está disposto a ser instrumento de Deus para tratar os seus irmãos, não abra a boca para falar dele. Não abra a boca para falar dele. E se vier falar para você, diz assim, eu não preciso saber disso. Em nome de Jesus, ouça isso. Em nome de Jesus, guarde isso. Em nome de Jesus, se arrependa disso. Isso é um veneno que vai nos matar aos poucos. Se o reino está avançando, significa que mais pessoas estão chegando. E se isso não morrer logo dentro de nós, tomará proporções maiores. Arrependa-se disso. E diante disso que eu estou falando, você tem duas opções. Ou você entende que isso é para você, ou você pensa assim, não, tá bom. Tá, você fica de biquinho, sabe quando a criança fica de biquinho quando não dá para ela aquilo que ela quer? Fica de beiço? Você fica de beiço e diz, então tá bom. Não vou falar mais nada. Não me perguntem porque eu não sei nada sobre ninguém. Ah, tu viu o que o pastor falou, né? Não sei, minha boca é um túmulo. Às vezes é um túmulo porque tem morte. Minha boca é um túmulo. Não vou falar mais nada, mas o coração aqui, fervendo. Ou como diz o meu irmão, a expressão que eu adotei para o meu vocabulário, na fervedeira, né, o coração aqui, fervendo. O coração está envenenado. Ih, olha lá o irmão de novo fazendo aquilo. Ih, olha lá a irmãzinha. Ih, mas eu não posso falar, senão eu vou pecar. Tu já pecou, desgraça. É sobre mãos puras, sobre língua pura, mas coração puro também. Não é só sobre uma santidade de ação, mas é uma santidade de coração. É sobre algo íntimo dentro de nós.
Não é só sobre o que os outros viram ou não viram, escutaram ou não escutaram, mas é sobre quem de fato somos diante de Deus. Quem pode subir no monte do Senhor e permanecer lá? Somente, diz o texto no versículo 4, somente aqueles que têm coração puro e mãos limpas. Versículo 5 diz que é esses que vão receber a bênção do Senhor e a justiça de Deus para a sua salvação. Não é aqueles que ficam flertando com o pecado, que ficam fazendo biquinho quando recebem uma exortação, quando recebem uma reprovação, quando é questionado. Alguns irmãos perceberam, no início do culto, aqui enquanto estávamos cantando, eu precisei sair ali fora com a minha filha. Precisei falar sério com ela, porque ela estava tentando desobedecer uma ordem que eu tinha dado. Eu saí ali para fora com ela 2 vezes. Falei para ela que se ela não obedecesse, ela precisaria ser corrigida. É coisa de criança. Não ter o que quer e ficar choramingando, ficar de bico. As ovelhas do bom pastor, e eu não sou o bom pastor, Jesus é o bom pastor, mas as ovelhas do bom pastor ouvem a sua voz e se submetem ao senhorio dele, ao tratamento dele. Eu sei que eu dei ênfase aqui à língua, mas isso se aplica a tantas outras coisas. Aquilo que você faz com a sua mão revela o seu coração. Aonde você vai com os seus pés revela o seu coração. Sabe, tem gente que acha que é possível conciliar. Eu amo a Jesus, mas eu frequento lugares onde a imoralidade é cultuada, onde a libertinagem é encorajada, onde através das músicas que são cantadas, a pornografia é disseminada. Não é possível isso, gente. Se nós cremos que é por conta do pecado que Jesus Cristo morreu, nós não vamos brincar com o pecado. Charles Spurgeon disse certa vez: eu não vou brincar com aquilo que matou o meu melhor amigo. O problema é que nos falta encanto sobre Jesus. Nos falta amor, para que então venhamos a repudiar o pecado. Mas nesse caso, se é somente com mãos limpas e coração puro que se pode permanecer, que se pode subir e permanecer na presença do Senhor, nesse caso, quem pode chegar e permanecer diante de Deus? Quem pode? Quem está apto? Eu quero chamar a sua atenção para o versículo 6 do Salmo 24, aqui que diz assim: são esses que se mantêm puros, são esses os que te buscam e adoram em tua presença, ó Deus de Jacó. Por que não Deus de Israel? Por que Deus de Jacó? Vocês lembram quem era Jacó? O enganador, trapaceiro, filhinho de mamãe? Jacó viveu até os 77 anos às custas dos seus pais, debaixo da saia da mãe. A mãe protegendo, a mãe ajudando a enganar. Jacó era um cara difícil. Jacó era um cara complicado. Jacó vivia de forma errada. E ainda assim, quando o Salmo vem falar que esses são aqueles que buscam a Deus, que permanecem diante de Deus, ele cita aqui o Deus de Jacó. E a esperança para nós aqui. Porque Jacó, sendo trapaceiro, sendo um homem errado, teve salvação, teve solução, então há para nós também. A verdade é que o homem errado, ferido pelas mãos do Deus certo, se torna uma bênção
para muitas gerações. O problema é que nós temos homens errados sendo feridos por deuses falsos. São pessoas indo buscar alívio, consolo, direção em tantas outras coisas e não no Deus da Bíblia, e não no Deus da palavra. São pessoas que estão sendo feridas, mas não para a cura, mas para a morte. São pessoas que estão sofrendo, mas não como marcas da sua redenção, mas sim como marcas da sua condenação. É importante atentarmos do porquê aparece aqui o Deus de Jacó. É porque nós também, sendo homens e mulheres errados e erradas, nas mãos do Deus certo, nas mãos do Deus verdadeiro, nós podemos nos tornar uma bênção para muitas gerações. Porque depois que Deus fere Jacó, ele muda o nome de Jacó. Agora tu não se chama mais Jacó, o enganador. Agora você é Israel, meu povo. Agora tu é meu. Há esperança para Jacó, há esperança para nós. Olha o que diz em Tiago, capítulo 4, versículo 7 até o versículo 10. Portanto, sujeitem-se a Deus, e o diabo fugirá de vocês. Versículo 7 nos ensina de que não é possível nós fugirmos das nossas tentações, como vai dizer os próximos versículos, mas não é possível nós enfrentarmos o diabo, Satanás e seus demônios com qualquer outra coisa, senão com Deus, nos sujeitando a Deus. Irmãos, não é culto de libertação, não é voto, não é promessa, não. É se dobrando diante de Deus. Senhor, aqui está o meu coração, é teu. É assim que nós vencemos Satanás. Não adianta você dizer, o diabo está desgraçando a minha vida. Pode até ser verdade, mas você precisa ir a Deus. Você pode chegar aqui endemoniado. Em nome de Jesus, nós vamos expulsar esse demônio. Se você não encher a sua vida com Jesus, vai ficar pior. Porque não é sobre uma libertação momentânea, é sobre aquilo que Deus pode e vai fazer em nossas vidas. Portanto, submetam-se a Deus, resistam ao diabo e ele fugirá de vocês. Esse é só um dos inimigos que nós precisamos lutar contra, o diabo. Agora o versículo 8 segue em Tiago 4. Diz, aproximem-se de Deus, e ele se aproximará de vocês. Pecadores, limpem as mãos. E vocês que têm a mente dividida, purifiquem o coração. É interessante como o Tiago cita exatamente aquilo que o salmista Davi está dizendo no Salmo 24. A verdade, irmãos, é que para termos o nosso coração limpo e as nossas mãos puras, nós precisamos nos aproximar de Deus. É essa aproximação que vai nos transformar. E se você está prestando atenção, você está chegando à mesma conclusão que eu. Nós estamos perdidos. Porque se eu não tenho as mãos limpas e o coração puro, como que eu posso chegar diante dele? Porque para ter as mãos puras e o coração limpo, eu preciso chegar diante dele. Mas se eu não tenho, eu não posso chegar. Então eu estou ferrado, acabou. Eu estou perdido. Eu não posso chegar de qualquer jeito, mas eu não tenho aquilo que me é solicitado. Você está entendendo o problema que nós temos diante de nós? Mas Tiago segue dizendo, aproximem-se de Deus e ele se aproximará de vocês, lavem as mãos, pecadores, purifiquem o coração, vocês que têm a mente dividida. Aqui mais uma vez a linguagem de pecados exteriores e pecados interiores. O versículo 9 diz que haja lágrimas, lamentação e profundo pesar. Que haja choro em vez de riso e tristeza em vez de alegria. Humilhem-se diante do Senhor e Ele os exaltará. E imaginem comigo esse exaltará
É uma subida no monte. É Ele que nos coloca lá, diante dele. Precisa haver em nossos corações esse arrependimento. Precisa haver em nós essa convicção de que sim, somos pecadores. De que sim, as nossas mãos têm feito coisas que não agradam a Deus. Sim, os nossos pés têm tomado caminhos que não agradam a Deus. Sim, a nossa língua tem dito coisas que não agradam a Deus. Sim, o nosso coração tem alimentado, tem fervido coisas que não agradam a Deus. E nós podemos colocar a culpa nos outros, podemos colocar a culpa na igreja, podemos colocar a culpa no pastor e até em Deus. Ou nós podemos nos arrepender disso. Chegarmos diante dele, dizendo: Senhor, é isso mesmo, é verdade. Pecadores? Sou eu. Impuros? Sou eu. Mãos sujas? São as minhas, Senhor. Lábios envenenados? A minha língua, Senhor. Que desgraça. Corações que fervem o mal? Aqui está o meu. Uma fábrica de ídolos. Esse sou eu, Senhor. Só que isso requer humildade. E é somente através da humilhação que o nosso Senhor nos exaltará. E eu quero ir com você para o terceiro ponto do sermão, do versículo 7 até o versículo 10. O Salmo 24 nos fala sobre as portas da glória. O texto diz: abram-se portões da cidade, abram-se antigos portais, para que entre o Rei da Glória. Quem é o Rei da Glória? O Senhor, forte e poderoso, o Senhor invencível nas batalhas. Abram-se portões da cidade, abram-se antigos portais, para que entre o Rei da Glória. Quem é o Rei da Glória? O Senhor dos exércitos, Ele é o Rei da Glória. Esse salmo, muito provavelmente, ele foi escrito na ocasião em que Davi derrota os filisteus e entrega a entrada da arca da aliança em Jerusalém. E o povo está caminhando e entrando na cidade de Jerusalém cantando esse salmo, reconhecendo que Deus é Senhor sobre todas as coisas. E o povo está reconhecendo que sem Deus eles não podem ser puros, eles não podem ser limpos. Então, chegando nas portas da cidade, eles de forma poética começam a cantar: abram-se, ó portas. Abram-se, ó portas da cidade, abram-se, ó portais. Abram-se antigos portais. E isso tem uma aplicação para aquela época. Mas aqui mais uma vez, desde o primeiro século, desde a igreja primitiva, esse salmo tem sido tratado como o salmo da ascensão. É o salmo que fala a respeito da entrada de Jesus após a sua ressurreição. A entrada de Jesus no céu. Depois de ressuscitar, Jesus passou muitos dias ensinando os seus discípulos, ensinando muitas pessoas. E lá em Atos capítulo 1, versículo 8 e versículos seguintes, nós vemos a ascensão de Jesus. Nós vemos Jesus dizendo: esperem, aguardem o dia de Pentecostes. Aguardem. Porque quando descer sobre vocês o Espírito Santo, vocês receberão poder e serão minhas testemunhas em Jerusalém, na Judéia e Samaria e até os confins da terra. E aí então Jesus sobe, volta aos céus. E aqueles homens ali olhando, ficam analisando a volta de Jesus ao céu, e aparecem dois anjos e questionam aqueles homens: o que vocês estão olhando, homens da Galileia? Esse mesmo que subiu é aquele que desceu. É um jeito polido de dizer: vamos lá? Fazer o que ele mandou? Vamos se reunir e aguardar a vinda do Espírito Santo para sermos suas testemunhas? Ele está vivo e ele vai voltar, creiam nessa promessa. Mas como deve ser
a chegada de Jesus no céu. Nós temos relatos sobre a encarnação. Nós temos relatos sobre a crucificação. Nós temos relatos sobre a ressurreição. Mas aqui no Salmo 24, nós temos um relato da reação do céu quando Jesus Cristo, o Senhor da glória, está chegando. Irmãos, nós deveríamos chorar mais vezes, porque essas portas dos céus estão fechadas para nós. Uma música muito famosa, que foi lançada em 1991 e fez sucesso por muito tempo. Inclusive, o Didi, levanta a mão aí, Didi. Esses dias postou um story tocando essa música, o solo aí dessa música. Mas é uma música da banda Guns N' Roses, e eu não vou nem arriscar aqui falar o nome dela em inglês, mas eu já vou falar a tradução. A música fala sobre bater e bater e bater na porta do céu. Tem uma versão em português, mas como todas as músicas em português que traduzem, parece que não fica tão bonita como no original. Mas a história dessa música, ela expressa desespero. A letra dessa música fala sobre busca por redenção. E essa narrativa da música, ela pode ser interpretada como uma metáfora para o arrependimento e renúncia de uma vida de violência ou erros. Na música, o personagem da música, ele entrega para sua mãe o distintivo, ele entrega para sua mãe as suas responsabilidades, porque ele não conseguia mais carregar o peso daquilo que ele estava carregando. Quando chega no refrão da música, a repetição do refrão sugere a iminência, a urgência da morte ou o fim de um ciclo. Como se o personagem da música estivesse à porta do paraíso buscando a entrada, ou talvez até perdão. A escuridão que é mencionada na letra pode simbolizar a perda de esperança ou a aproximação do fim. Essa música provavelmente ela fez tanto sucesso, porque muitas pessoas, pelo menos em um momento da sua vida, elas se imaginam nessa situação, onde elas estão diante do céu, das portas do céu, e estão a bater. E cada um que ousar chegar diante do céu, vestido com a sua própria justiça, vestidos com os seus próprios méritos, a cada batida ouvirá um eco. A cada batida, ele será surpreendido e desanimado com o silêncio. Porque as portas do céu não se abrem para qualquer um. Há somente um que pode subir o monte do Senhor e permanecer no monte do Senhor. E quem é esse? É o Rei da Glória, que está chegando. E é por isso que esse canto é entoado. Imagine comigo, irmãos. Jesus Cristo voltando para o seu lugar, voltando para a destra do Pai, voltando para o lugar de onde ele nunca deveria ter saído. E eu digo nunca deveria ter saído porque lá é o lugar dele. Digno de honra, digno de glória, onde todos os anjos se prostram e o adoram para todo sempre. Lá é o lugar que o nosso Senhor merece. Lá é o lugar do Rei da Glória. E não aqui entre nós, sendo ofendido, desonrado, chicoteado, crucificado, morto pelas mãos que Ele mesmo criou. Sendo ofendido pelo barro que Ele mesmo formou. Certamente, deveríamos chorar mais, porque as portas dos céus estão trancadas para nós. Somos como o personagem dessa canção. Batemos e batemos e batemos na porta do céu. E essa porta não se abre. E nunca se abrirá para nós.
Mas certamente, o cristão deveria alegrar-se mais e mais por essas portas terem sido escancaradas diante de Jesus. Porque quando o rei está chegando e está se aproximando dessa porta, o céu começa a cantar, os anjos começam a declarar: abram-se, abram-se, ó portais, abram-se portas da cidade, para que entre o Rei da Glória. E há um discurso, há um diálogo aqui, não como quem houvesse alguém desavisado no céu, mas para dar ainda mais ênfase. Quem é? Quem é o Rei da Glória? Ele, o Senhor dos Exércitos, é o Rei da Glória. Abram-se, ó portas, vamos logo, abram-se, ó portas, o Rei da Glória está chegando, a cadeira dele está reservada, o trono que lhe pertence está reservado. Abram-se, ó portas, escancarem-se, ó portas, porque o Senhor dos Exércitos, ele é o Rei da Glória, e diante dele as portas se escancaram. E é por isso, irmãos, que nós não somos como esse personagem da música, que bate, bate, bate numa porta fechada. Não. Nós trilhamos esse caminho na convicção, na esperança convicta de que essas portas já foram abertas. Olha o que diz em Hebreus capítulo 10, a partir do versículo 19. Portanto, irmãos, por causa do sangue de Jesus, podemos entrar com toda a confiança no lugar santíssimo. Você se lembra da pergunta que o Salmo 24 faz? Quem pode subir? Quem pode permanecer? Somente um. E esse um é Jesus. Somente Jesus é perfeito. Somente Jesus viveu completamente sem pecado. Mas agora, por causa do sangue de Jesus, diz o texto de Hebreus, podemos entrar com toda a confiança no lugar santíssimo. Por sua morte na cruz, Jesus abriu um novo e vivo caminho, através dessa cortina que leva ao lugar santíssimo. Você se lembra do relato de Mateus, do Evangelho de Mateus? Que quando Jesus entrega o seu Espírito, quando ele declara está consumado, há um terremoto, mortos ressuscitam e o véu do templo se rasga. O véu que representava a separação entre a mais profunda intimidade de Deus e os homens pecadores agora se rasga, porque através da morte de Jesus nós temos um novo e vivo caminho. As portas dos céus estão abertas, escancaradas. Versículo 21 segue dizendo: e uma vez que temos um sumo sacerdote que governa sobre a casa de Deus, entremos com um coração sincero e plena confiança, pois nossa consciência culpada foi purificada e o nosso corpo lavado com água pura. Perceba aqui mais uma vez a linguagem, não é só sobre as coisas exteriores, mas é sobre aquilo que tem dentro de nós. Mediante o sacrifício de Jesus, nós não precisamos mais olhar para as nossas mãos que estão sujas, o sangue dele limpou. Por causa do sacrifício de Jesus, nós não precisamos mais ficar olhando para dentro de nós e dizendo: é verdade, eu sou um pecador e eu não mereço. Isso é fato, mas há perdão em Cristo. Então a minha consciência agora ela é purificada, ela é lavada pelo sangue de Jesus. E aí o versículo 23 de Hebreus 10 vai seguir dizendo: apeguemo-nos firmemente, sem vacilar, a esperança que professamos, porque Deus é fiel para cumprir as suas promessas. Aquele que abriu as portas disse: venham. Aquele que foi primeiro disse: eu estou indo preparar um lugar, porque na casa do meu Pai há muitas moradas. A porta dos céus está aberta. Elas não se fecharam. Por esse novo e vivo caminho, nós podemos entrar na eternidade com o nosso Senhor. O versículo 24 de Hebreus 10 segue dizendo: pensemos então, já que cremos nessa verdade, agarremo-nos a ela, e após nos agarrarmos firmemente a essa verdade, pensemos em como motivar uns aos outros na prática do amor e das boas obras.
A questão não é você se certificar de que você está salvo, mas é você, uma vez salvo, ser instrumento de Deus para levar tantas pessoas quanto possível para essas portas também. A maneira mais rápida de você perder a sua vida é tentando salvá-la. Não fique pensando e preocupando-se apenas com a sua própria salvação. Jesus disse: aquele que quiser salvar a sua vida, perderá. Mas aquele que perder a sua vida por minha causa, esse achará. O apóstolo Paulo faz eco a isso quando nos seus últimos dias de vida ele diz: a minha vida já está sendo derramada como oferta de libação. Os meus dias estão chegando ao fim. É esse mesmo Paulo que vai dizer: o morrer é lucro, eu estarei com o meu Senhor. Mas o viver é Cristo, porque eu quero viver de uma forma que vai abençoar a vida dos meus irmãos. Não fique preocupando-se apenas em entrar por essas portas, mas agarre-se a essa promessa e olhe para os seus irmãos e encoraje os seus irmãos. Diga aos seus irmãos: vamos, há uma morada nos esperando. Jesus abriu as portas do céu, o Rei da Glória abriu o caminho para a glória. Devemos trilhar juntos esses caminhos. O texto segue de Hebreus dizendo: e não deixemos de nos reunir, como fazem alguns, mas encorajemo-nos mutuamente, sobretudo agora, que o dia está próximo. A verdade, irmãos, é que a esperança da glória, ela é alimentada, nutrida na comunhão dos filhos de Deus. E é por isso que nós devemos encorajar e não deixar de congregar, como o texto diz, como fazem alguns. Como fazem aqueles que acham que isso não é importante. Versículo 26 diz: se continuamos a pecar deliberadamente, depois de ter recebido o conhecimento da verdade, ou seja, se depois de termos entendido que há uma promessa nos aguardando, e que devemos cuidar uns dos outros, que devemos nos reunir como igreja para nutrir e alimentar essa esperança, se depois disso continuarmos pecando, ignorando isso, já não há sacrifício que cubra esses pecados, é o que o texto diz. Não é porque o sacrifício de Jesus não é suficiente, mas é porque você rejeitou isso. Há somente, para essas pessoas, uma assustadora expectativa do julgamento e do fogo intenso que consumirá os inimigos. O texto de Hebreus segue afirmando que se o castigo para quem quebrava a lei era a morte, quanto mais o castigo deveria ser ainda mais rígido para aqueles que trataram como uma coisa comum o sangue de Jesus Cristo. Quanto mais deveria ser rigoroso o castigo para aqueles que menosprezaram a obra do Espírito Santo por meio da graça. As portas dos céus foram abertas. Entremos nela. Sigamos para ela. A verdade, irmãos, é que Jesus nunca deixou de ser Deus. Mas, em Jesus, Deus se torna homem, invade a nossa história. E é esse homem que está chegando nos céus, no Salmo 24. É esse homem, Jesus Cristo, que abre caminho para nós. Avancemos, marchemos, em frente, igreja. As portas dos céus estão abertas. O Rei da Glória abriu e nos chama para viver com Ele. Diante disso, portanto, para você ouvir e praticar. O Deus que criou e ordenou todas as coisas é dono
de todas as coisas. Ele é o soberano Senhor, o autor, o sustentador e o fim de todas as coisas, o objetivo de todas as coisas. E é por conta dos nossos pecados, de nossa maldita natureza pecaminosa, que não podemos chegar até Deus, não podemos chegar até diante desse Deus. A verdade é que ninguém pode chegar a Deus por seus próprios méritos. Afinal, as nossas mãos estão sujas e o nosso coração está impuro. Mas Jesus Cristo veio ao nosso encontro. O nosso Salvador nos comprou. O nosso Salvador nos redimiu. E se as portas do céu, se as portas da eternidade curvam-se diante dele, não serei eu quem ficará em pé. Eu me curvarei também. Eu me rendo. Eu me dobro. Eu abro o meu coração para esse que é o Rei da Glória. É isso que nós celebramos na Páscoa. É sobre o Rei da Glória. A Páscoa, portanto, é uma celebração eterna. A Páscoa não é uma coisa de época simplesmente. A sua coroa, a coroa do Rei da Glória, ela é para sempre, ela é permanente, ela permanece. A verdade, irmãos, é que esse Rei da Glória, ele tem um lugar reservado para aqueles que o buscam. Há um banquete, há um grande banquete sendo preparado para cada um daqueles que creem. Ao Rei da Glória, portanto, e somente a Ele, as portas dos nossos corações se abrem. Amém? Eu quero convidá-lo a orar nesse momento. Eu gostaria que você entendesse a profundidade do que nós estamos falando. Algumas pessoas possuem certas credenciais que portas se abrem para elas. Mas ninguém possui a credencial para que as portas do céu se abram. Apenas Jesus. É apenas através de Jesus que nós podemos trilhar o novo e vivo caminho. É apenas através de Jesus que nós temos a eternidade com o nosso Pai garantida. Eu não sei como você chegou aqui essa noite. Talvez você tenha se esforçado tanto para se manter em pé. São tantas adversidades, são tantas lutas, até mesmo doenças, e você tem lutado para permanecer em pé. Mas eu quero dizer que agora, nesse momento, nós estamos diante daquele que não há necessidade de ficarmos em pé. A necessidade é de nos dobrarmos diante dele. A necessidade é de reconhecermos que ele é Deus e nós não. Eu gostaria que você orasse nesse momento, aí, no seu coração. E você pedisse a Deus. Você reconhecesse que ele é esse Senhor, Criador de todas as coisas. E que você reconhecesse que você é pecador. Olhe para suas mãos, olhe para o seu coração e perceba, você é pecador. Não é possível que todo mundo está errado e só você está certo. Não é possível que sempre os outros são o problema. Você está errado. Você é pecador. As suas mãos estão sujas, o seu coração está impuro. Você necessita desesperadamente do sangue de Cristo para te limpar. Então clame, peça a Ele: Senhor, me limpa. Senhor, me purifica. Senhor, gera em mim um arrependimento verdadeiro. E assim,
como as portas do céu se abriram, eu quero, ó Deus, que o meu coração se abra também. Eu quero orar por você nesse momento. Senhor Deus e Pai, em nome de Jesus. O Senhor conhece cada coração, o Senhor conhece cada mão, melhor do que nós mesmos. E eu peço a Deus, em nome de Jesus, que o Teu Espírito Santo nos convença de que devemos chorar mais pelos nossos pecados em arrependimento. Não simplesmente tristeza por termos feito aquilo que é errado. Não simplesmente tristeza por experimentarmos consequências. Mas que haja lágrimas, um profundo pesar de um verdadeiro arrependimento. Mas que também, ó Deus, o Senhor coloque em nossos corações uma profunda alegria. Porque as portas da eternidade não estão fechadas. As portas dos céus se abriram. E mediante o sacrifício de Cristo, nós nos agarramos na firme esperança de que o céu é o nosso destino. De que o céu é o lugar para onde voltaremos. Obrigado, Senhor, pela Tua obra. Obrigado pela Tua salvação. Que o nosso coração se renda e se abra diante de Ti. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Deixamos a iniquidade.
Senhor Jesus Cristo. Deus abençoe, meu irmão. A boa semana. Lembre-se, o Rei da Glória está conosco.